Os pântanos, antes apenas áreas úmidas e esquecidas, agora se tornaram cenários de encontros aterrorizantes. Criaturas que ninguém poderia imaginar espreitam nas sombras, prontas para desafiar qualquer lógica humana. Santo Deus, o que diabos é isso? De bestas gigantescas e inimagináveis a seres míticos que parecem saídos de lendas antigas. Esses lugares guardam segredos que poucos ousam explorar. Prepare-se para conhecer os momentos mais bizarros e assustadores já testemunhados nesses pântanos. Momentos que chocaram o mundo inteiro. Tudo começou com um grupo de amigos em uma viagem rotineira. A estrada seguia tranquila, até que algo no caminho fez seus corações dispararem. À beira da lama, jazia o corpo sem vida de uma criatura assustadora. Não era um animal comum, na verdade. Não se parecia com nada que qualquer um deles já tivesse visto antes. Sua aparência era tão estranha, tão perturbadora, que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Quando se aproximaram para observar melhor, notaram algo ainda mais sinistro. Um carimbo em sua pele. Aquilo não era uma criatura qualquer, era o resultado de um experimento científico. O choque deu lugar à indignação. Como algo assim poderia ser descartado como se fosse lixo? Quantas aberrações como essa já foram criadas e depois abandonadas pelas autoridades quando não serviam mais a seus propósitos? Um pescador lançou sua rede no rio Moi, sem suspeitar que algo aterrorizante estava prestes a acontecer. No início, ele notou apenas um objeto estranho flutuando na água. Talvez um tronco ou algum lixo levado pela correnteza, pensou. Mas então, uma onda de calafrios percorreu seu corpo. Aquilo não era um tronco. Ao olhar mais de perto, ele viu pelos escuros e espessos cobrindo a criatura. Seu coração começou a bater descontroladamente. Ele já ouvira histórias sobre o Hantu Manu, o temido fantasma do rio, mas nunca pensou que pudesse ver algo parecido com seus próprios olhos. A figura misteriosa flutuava cada vez mais perto. Seus movimentos eram silenciosos, mas a presença que emanava era sufocante. O pescador sabia que precisava manter distância, mas, movido por uma mistura de medo e coragem, pegou seu celular e começou a filmar. Aquele momento seria sua prova de que lendas podem ganhar vida. Às vezes, a natureza nos surpreende das formas mais bizarras possíveis. Um homem decidiu explorar uma floresta desconhecida quando, de repente, algo na lama chamou sua atenção. No início, parecia apenas um monte de terra movendo-se sutilmente, talvez algum animal se debatendo no pântano. Mas conforme ele se aproximava, o que viu fez seu sangue gelar. No meio da lama espessa, uma criatura assustadora emergia. Seu corpo escuro e viscoso lembrava um caracol gigante, mas sua forma era distorcida, como se fosse algo que não deveria existir. Por longos minutos, ele ficou paralisado, observando a criatura se mover lentamente. O que quer que fosse aquilo, definitivamente não pertencia àquele lugar. Ele sabia que seria mais sensato se afastar, mas ao mesmo tempo sentia-se hipnotizado pelo mistério diante de seus olhos. Era uma noite perfeita para pescar. O céu, iluminado pela lua, refletia no lago tranquilo, enquanto um grupo de amigos se acomodava em seus barcos. Tudo corria bem, até que um deles percebeu algo estranho na água. No começo, parecia uma brincadeira, uma mão pálida emergindo lentamente da superfície, mas à medida que os dedos esqueléticos se esticavam na direção do barco, o pânico tomou conta do grupo. "Aquilo se mexeu?" perguntou um deles com a voz trêmula. Sem saber o que fazer, decidiram testar algo incomum. Amarraram um pedaço de frango como isca e o jogaram na água, esperando ver se a criatura reagiria. O silêncio era absoluto, a tensão insuportável. De repente, a água entrou em erupção. Uma figura fantasmagórica saltou, revelando um rosto pálido e assustador, com mãos longas e ossudas que agarraram a isca antes de desaparecer na escuridão do lago. Por um momento, ninguém conseguiu se mover. O que tinham acabado de testemunhar, aquela noite que começou como uma simples pescaria, se transformou em uma história que eles recontariam pelo resto de suas vidas. A história do monstro do lago que ninguém jamais conseguiu explicar.
Em Dallas, Texas, um homem se preparava para acampar na floresta. Enquanto procurava por algumas toras de madeira, algo inesperado surgiu diante de seus olhos. Ele congelou. No chão havia um carrapato gigante, mas o que o deixou aterrorizado foi seu rosto. A criatura possuía traços humanos, parecendo um bebê. O choque percorreu seu corpo e por um instante ele sentiu vontade de correr, mas então percebeu que o bicho não se movia. Ao se aproximar, confirmou que já estava morto. Seu coração ainda acelerado, ele não conseguia ignorar o pensamento que martelava sua mente. Aquilo só poderia ser fruto de um experimento científico macabro. Depois de um tempo observando o ser bizarro, decidiu que o melhor a fazer era ir embora e deixar aquele segredo para trás. Um grupo de especialistas explorava uma floresta densa quando algo chamou a atenção de um deles. No meio do pântano lamacento, algo se movia de forma estranha. Pegando suas ferramentas, ele foi até lá, achando que se tratava de um peixe grande. Mas ao se aproximar, seus olhos se arregalaram em choque. Não era um peixe, era uma pequena criatura de aparência mítica, mas se revelando ser apenas um macaquinho em apuros. A criatura parecia assustada, tentando se esconder entre os galhos submersos e escapar de sua visão. Ele tentou pegá-la, mas, ágil, ela se lançou para dentro da água e desapareceu antes que pudesse ser capturada. O especialista ficou ali, perplexo. Um pescador caminhava em direção ao rio quando algo, à distância, capturou sua atenção. No meio do pântano, uma forma incomum se destacava. Curioso, ele se aproximou e o que viu o deixou completamente chocado. Ali, diante dele, estava uma lagosta gigantesca. O crustáceo era enorme, muito maior do que qualquer lagosta que ele já tivesse visto antes. E sua casca envelhecida sugeria que era uma criatura antiga. Como algo assim poderia ter parado ali? O mistério o intrigava, mas depois de observá-la por um tempo, ele decidiu que seria mais seguro deixá-la onde estava. Uma equipe de especialistas partiu em uma expedição pelos pântanos da Flórida, sem saber que estavam prestes a encontrar algo extraordinário. Enquanto caminhavam, notaram uma criatura deslizando pela água. No início parecia apenas uma enguia comum, mas havia algo estranho nela. Quando a analisaram de perto, perceberam que estavam diante de uma salamandra gigante. Essa criatura era fascinante não apenas por sua aparência, mas por um fato surpreendente. Ela possuía uma quantidade de DNA quase 25 vezes maior que a dos humanos. Além disso, sua habilidade de se mover pela terra, apesar de viver na água, a tornava uma verdadeira anomalia biológica. O grupo ficou maravilhado com a descoberta, cientes de que os pântanos da Flórida escondiam muito mais segredos do que imaginavam. No meio de uma floresta densa, um homem caminhava tranquilamente quando algo inusitado chamou sua atenção. Entre as árvores, uma pequena criatura curvada carregava um feixe de gravetos nas costas, como se fosse uma mochila. Mas o mais bizarro era seu comportamento furtivo. Parecia estar tentando se esconder atrás de um tronco completamente alheia ao fato de que estava sendo observada. O homem prendeu a respiração sem ousar se mover. Mais tarde, ao revisar as filmagens que havia capturado, seu coração disparou. Aquilo era um Goblin. O fato de ter saído da floresta ileso, levando consigo uma prova tão rara, era um verdadeiro golpe de sorte. Os pântanos guardam surpresas para quem ousa explorá-los, e um aventureiro descobriu isso da pior maneira possível. Ele caminhava pelas margens de um lago quando algo estranho debaixo de uma rocha chamou sua atenção. Com cautela, se aproximou e ali estava um esqueleto, mas não era um esqueleto qualquer. Sua forma bizarra lembrava uma sereia. No início, ele achou que poderia ser apenas uma ilusão ou algum objeto jogado ali por acaso. Mas quando tocou nos ossos frios, um arrepio percorreu sua espinha. Sem pensar duas vezes, largou aquilo e saiu dali o mais rápido possível. Agora, a grande pergunta ecoava em sua mente. Poderia aquilo realmente ser o esqueleto de uma sereia? Depois de assistir à filmagem que fez, ele começou a acreditar que sim. Depois das sereias, agora parece que até os alienígenas escolheram os pântanos como morada.
Durante uma noite de pesca, um grupo de pescadores sentiu a emoção da grande captura. A linha parecia pesada, algo enorme havia mordido a isca, mas quando começaram a puxar, a excitação se transformou em puro terror. Ali, emergindo da água escura, estava uma figura bizarra. Seu corpo não era de um peixe, nem de um animal conhecido. Seu formato era estranho, sua pele brilhava sob a luz da lua. E então ele olhou diretamente para os pescadores. Um silêncio absoluto tomou conta do grupo. Ninguém sabia como reagir, mas assim que o ser percebeu que estava sendo observado, ele desapareceu rapidamente nas profundezas, como se nunca tivesse existido. O grupo sabia o que tinha visto e agora tinham uma história tão inacreditável que iriam contar para o resto de suas vidas. A noite em que encontraram um alienígena no pântano. Well, scientists in the Amazon rainforest may have found the world's biggest snake. You're talking about a 25, 30 foot, 300, 400 pound snake with a head bigger than a football. It was a difficult thing it was such a stressful, my heart was going like this. The last thing I remember is seeing the snake's mouth open straight at my face. Agora segura essa. No meio da selva, há um avião abandonado. Sim, um avião gigantesco, esquecido entre a vegetação densa. Isso é insano. Quem poderia imaginar algo assim? Mas as surpresas não param por aí. Um homem da Flórida estava apenas dando um passeio no parque, curtindo o dia e limpando a mente, quando seu caminho cruzou com algo que mudaria sua vida. Uma cobra gigantesca, conhecida como Titanoboa. Quando digo gigante, não estou exagerando. Essa coisa era monstruosa. Pesando quase 1000 quilos e com um comprimento de quase 15 metros, essa serpente parecia saída de um filme de terror. Agora imagina ser a pessoa que gravou essa cena. Tem que ter muita coragem, porque qualquer um ficaria paralisado de medo. Você teria essa ousadia? Conta aí nos comentários. E não para por aí. Perto de um rio na Amazônia, um grupo de amigos teve um encontro inesperado com uma anaconda de proporções inacreditáveis. Imagine andar tranquilamente e de repente dar de cara com uma das cobras mais temidas do planeta. Esse é o tipo de situação que pode fazer o coração sair pela boca, e quem ousa se aproximar de uma criatura dessas precisa estar preparado para as consequências. Felizmente, esses caras conseguiram capturar imagens impressionantes dessa anaconda colossal. Embora não haja medidas exatas dela, especialistas confirmam que ultrapassa facilmente os 4,5 metros. É uma cena de tirar o fôlego. Mas se você achou isso incrível, espera só até conhecer a caverna Son Doong, no Vietnã. Essa maravilha natural, descoberta em 1991, é simplesmente colossal, 5 vezes maior do que qualquer outra caverna do país. Uma única câmara tem incríveis 4,8 quilômetros de comprimento, e os tetos chegam a 183 metros de altura. Como se não bastasse, dentro dessa caverna, existe uma floresta intocada, crescendo em meio à escuridão. Parece coisa de outro mundo. Agora imagine que você está explorando uma floresta na Índia, e de repente se depara com algo que faz sua espinha gelar, algo gigantesco, impressionante e ao mesmo tempo assustador. E quando você percebe o que é, seu coração dispara. Uma das maiores cobras do mundo, a Piton reticulada, medindo entre 4 e 4,8 metros. Essa serpente é um verdadeiro colosso da natureza. Felizmente, os exploradores que a encontraram mantiveram distância segura e apenas a observaram cruzando seu caminho. Mas pense bem, você teria essa mesma calma. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre uma cidade misteriosa e abandonada no meio da selva, Nan Madol, conhecida como a 8ª maravilha do mundo. Essa cidade em ruínas fica nos Estados Federados da Micronésia e foi descoberta em 1874, perto da ilha de Pohnpei, por um oceanógrafo polonês. No passado, foi a capital da dinastia Saudeleur, mas acabou sucumbindo às pressões do tempo. Hoje, suas ruínas formam um impressionante sítio arqueológico composto por ilhas interligadas por canais. O mais intrigante, muitas histórias sobre Nan Madol foram passadas oralmente de geração em geração, cercadas de mistério e lendas. O que mais pode estar escondido por aí, esperando para ser descoberto? O mundo está cheio de mistérios fascinantes e estamos apenas começando a explorá-los.
Nan Madol é um verdadeiro paraíso para arqueólogos obcecados por mistérios antigos. Algo inquietante foi capturado em vídeo nas profundezas das montanhas Apalaches. Uma criatura estranha, de aparência incomum, espreita por trás de um tronco como se estivesse se protegendo de algo invisível. Mesmo quando a imagem é ampliada, seu verdadeiro formato permanece indefinido. Alguns acreditam que seja apenas um gambá, com seus ouvidos escuros se destacando contra o ambiente sombrio. Mas e se for algo mais? Em um mundo repleto de seres desconhecidos, qualquer possibilidade está aberta, até mesmo a de uma presença sobrenatural. Prepare-se para ficar de queixo caído. No Havaí, um vídeo impressionante mostra a descoberta de ossos gigantescos, pertencentes a criaturas que parecem saídas de uma era extinta. Esqueletos colossais foram encontrados espalhados pelo solo, como se tivessem sido deixados intocados por milênios. Mas isso é real? Algumas pessoas acreditam que tudo faz parte de um set de filmagem, uma ilusão bem montada para uma produção cinematográfica. Outros se perguntam, e se estivermos diante de uma descoberta arqueológica que pode reescrever a história? O que você acha? Deixe seu comentário. Imagine estar caminhando sozinho por uma floresta tranquila, quando de repente, estranhas figuras espelhadas surgem no meio das árvores. Foi exatamente isso que um explorador experimentou ao se deparar com as esculturas surreais de Rob Mulholland, espalhadas pelos bosques da Escócia. Essas estátuas espelhadas se camuflam perfeitamente com a paisagem, refletindo o ambiente ao redor e criando uma sensação de algo sobrenatural. Embora tenham sido projetadas para explorar a relação entre humanos e a natureza, a verdade é que essas figuras são assustadoramente realistas. Mas aí fica a pergunta: por que alguém colocaria esculturas como essas no meio da floresta, no coração da Indonésia? Um confronto tenso foi registrado entre membros da tribo isolada Tuna e mineradores que invadiram suas terras. Assim que os indígenas perceberam que suas florestas estavam sendo destruídas por escavadeiras, eles não hesitaram em reagir. Para eles, esse território não é apenas um pedaço de terra, é sua casa, seu mundo, sua sobrevivência. Um dos guerreiros até disparou uma flecha contra os invasores, forçando-os a recuar imediatamente. O momento deixou claro que essa tribo está disposta a lutar pelo que é seu. Diante dessa situação, surge um questionamento inevitável: quem está certo nessa história? Os mineradores, que buscam expandir a indústria, ou os indígenas, que tentam proteger sua terra e cultura? O que você pensaria se no meio da selva descobrissem algo que poderia estar ligado a Adolf Hitler? Um abrigo secreto? Um bunker perdido no tempo? Pois bem, uma casa enigmática foi encontrada escondida entre a vegetação densa e rapidamente surgiram teorias sobre sua origem. Neste vídeo, a residência misteriosa exibe detalhes intrigantes: uma cozinha, 2 quartos e um banheiro surpreendentemente moderno, ainda preservando seus azulejos originais em tons de azul e amarelo. No banheiro, um dispensador de papel higiênico e um reservatório de tanque próximo ao vaso sanitário chamam a atenção, mas o que realmente torna esse lugar tão curioso é sua localização improvável, uma estrutura bem planejada e aparentemente luxuosa no meio da selva. Sabemos que Hitler era obcecado por esconderijos grandiosos e possuía cerca de 10 quartéis generais espalhados pela Europa. Entre eles, a mansão Berghof, nos Alpes Bávaros, servia como seu refúgio particular. Mas e se este abrigo perdido fosse outro de seus esconderijos secretos? Será que este local na selva esconde segredos da Segunda Guerra Mundial? Imagine caminhar tranquilamente por uma floresta de palmeiras, apreciando a natureza, quando algo sinistro cruza seu caminho. Foi exatamente isso que aconteceu com um explorador que, sem aviso, se deparou com uma visão assustadora. Uma árvore que parecia esconder algo macabro dentro dela. Ao olhar mais de perto, algo bizarro se revelava, o que parecia ser um esqueleto encravado dentro do tronco. O que poderia explicar essa cena arrepiante? Seria um fenômeno natural ou algo além da nossa compreensão? Alguns acreditam que pode ser apenas um figueira estranguladora, uma árvore comum na Flórida conhecida por crescer ao redor de outras árvores e eventualmente sufocá-las. Mas e se houver algo mais? Poderia haver uma explicação sobrenatural para essa visão perturbadora?
E aí, depois de ver esses encontros perturbadores, você ainda teria coragem de caminhar sozinho na floresta à noite? Ou prefere ficar no conforto da sua casa sem o risco de topar com algo inexplicável? Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like para apoiar o canal e se inscrever para mais mistérios que vão mexer com a sua mente. E lembre-se, nem tudo o que é visto pode ser explicado, e nem tudo o que é explicado foi realmente visto. Até o próximo enigma.